boa tarde ou boa noite? É PM, né? Tarde à noite. Bom, eu fiquei sabendo uns minutos atrás, era eu que ia fazer o sermão, entendeu? É verão e aí acontecem muitas essas coisas. Mas a gente não sabe por que Deus usa certos métodos. Talvez o que a gente vai falar hoje vai mudar a vida de alguma pessoa. E Deus, no passado, a coisa que mais Deus abominava era a idolatria. Eu levei muito tempo para entender por que Deus falou assim para o povo de Israel: quando vocês atravessarem o Jordão, todo o povo que vocês acharem nessas terras que serão de vocês, vocês fazem o quê? Fazer o quê, Jus? É matar. E tinha crianças lá? Tinha idosos lá? Tinha mulheres? E aí, mata todo mundo, não deixa nenhuma alma viva. E eles cumpriram isso? Não. E sabe por que Deus pediu isso? Eu levei muito tempo para entender. Porque esse povo era idólatra. Esse povo era idólatra. E nos mandamentos de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, no verso 4, abre sua Bíblia para a gente ler. Antes da gente ler, eu vou orar. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado mais uma vez, porque a Tua palavra vai ser aberta mais uma vez, Senhor. A voz é minha, mas a palavra é Tua, ela é santa e ela é verdadeira, Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Êxodo 20, verso 4, diz o que aí? Êxodo 20, verso 4, aqui, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança, nada do que há em cima, nem embaixo da terra. Sabe, aconteceu uma coisa interessante? O tema, quando eu estive no Brasil essa última vez, eu fui convidado a participar a União Nordeste desenvolveu um sistema para jovens e pregações já aos domingos. E os temas eram esses, levando os jovens a entenderem a importância dos 10 mandamentos e como isso faria diferença. E eu participei disso, e um dos temas que eu fiz foi esse lá. E eu trouxe para fazer hoje aqui para vocês verem como é importante a imagem. A imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça a sua sede, beba Sprite. Né? Quem está com sede aí? Né? Essa empresa que faz esse refrigerante, ela gasta mais ou menos 200 a 250 milhões de dólares só com marketing por ano. E engraçado, e se você beber o refrigerante dessa empresa sem o rótulo, você não sabe que é dessa empresa. Mas se botar tudo no copo assim, fizeram uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, e botaram 2 refrigerantes. E o que venceu é o que é menos vendido, porque as pessoas não viam o rótulo. Tomava e dizia assim, não, eu prefiro esse. E esse comercial aí no Brasil, você está morrendo de sede. Eu lembro que tinha um desses comerciais, e o cidadão vinha no deserto. E ele chegava num bar, em vez dele ele morrendo de sede, o lábio dele todo rachando, e ele dizia assim, me dá batata frita. Aí o cara dava batata frita, ele comia, para dar mais sede ainda. Depois ele abria um negócio que tinha assim, um embornal, uma bolsa, e dentro estava cheio de gelo, e tinha refrigerante. E o cara tomava. E aí você fala assim, por que a gente é tão envolvido pela mídia? Não terás outros deuses diante de mim, não farás ídolos, não terás ídolos. Né? E hoje a mídia é um ídolo. A gente é influenciado pela mídia. As novelas da Rede Globo, ela influencia a moda no Brasil. E ela influencia também o falar.
o jargão, né? Muitas pessoas falam no Brasil, movido pelo que as novelas ensinam. Geralmente, um personagem tira uma forma de falar, ela sempre fala as mesmas coisas, e as pessoas repetem isso na rua com maior facilidade, porque a mídia influencia muito. A adoração é um ato de fé. Você concorda com isso? Você acha que é verdade? A adoração é um ato de fé? O que leva você a sair de casa para vir adorar? Né? O que leva você a fazer, olha, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé disse assim, olha, eu preciso ver para crer. A maioria de nós somos céticos também. Nós precisamos ver para crer. Quando alguém fala uma coisa assim para você, e dependendo do que a pessoa fala, você fala assim, dependendo de quem está falando para você, você fala, eu não vou acreditar nisso aí, eu preciso ver. Né? E se você é uma pessoa que você brinca muito, as pessoas não conseguem separar o que você está falando sério da brincadeira. E se você é uma pessoa que fala sério sempre, quando você brinca, as pessoas acham que você está falando sério. Não é assim? A gente tem que ver para crer. Então é o seguinte, olha, a adoração é um ato de fé. Nós viemos aqui hoje porque nós acreditamos que há um Deus no céu e por isso nós queremos adorar. Porque poderíamos estar em casa assistindo a televisão. Apesar de que não tem muita coisa boa nesse horário, né? Mas poderíamos estar tentando achar um canal lá para ver alguma coisa, mas nós preferimos adorar a Deus, porque é um ato de fé. E a Bíblia diz que fé não vem de nós, é dom de Deus. E a gente entende que todo dom dado por Deus é para voltar para Deus em adoração. Amém? Vamos lá. Um ato de fé. Você já ouviu falar de pessoas que são do tipo ver para crer, o que nós estamos falando? E Deus não existe porque não posso enxergar. Logo quem falou isso aí? E se você quiser ter certeza, vai no YouTube lá e bota essa mensagem que ele falou para você ver. Deus não existe porque não posso enxergá-lo, eu não posso vê-lo. Por isso que a adoração é um ato de fé. E por isso que a adoração, a gente abre mão de muita coisa para adorar. Por isso que a gente abre mão de tempo, abre mão de objetivos, para que nós possamos adorar, porque é um ato de fé. Então, a probabilidade dele ver Deus vai ser muito pequena, certo? A não ser que ele se arrependa do que ele disse. Né? Tem mais uma outra mensagem. Guarda-te, não levante os teus olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, sejam induzidos a inclinar-te perante eles e des cultos aquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, Deus sempre avisou no passado sobre a idolatria. E lá, o maior problema da idolatria era justamente isso. As pessoas viam uma coisa interessante, puxavam aquilo para adorar. E dali faziam um Deus. E dali eles ajoelhavam. E dali eles cultuavam. E tem um personagem na Bíblia chamado Manassés, filho de Ezequias, e ele chegou ao ponto absurdo de oferecer o filho dele em adoração a ídolo. E ele era do povo adventista do sétimo dia. Ele era adventista do sétimo dia, conhecia todas as doutrinas, frequentava a igreja, nasceu na igreja, nos caminhos da igreja, e quando ele se tornou adulto, ele chegou ao ponto de oferecer o filho dele em adoração a ídolo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque muitas vezes nós achamos que somos imunes à idolatria. Muitas vezes nós achamos que, pelo fato de estarmos na igreja, sermos adventistas e frequentar frequentemente a igreja, e nós não corremos o risco de ser idólatras. E nós vamos ver que podemos ser ou estamos sendo de alguma forma. Né? Imagem é uma realidade, não é isso? Imagem ou realidade? Quanto você pagaria para tirar uma foto com uma pessoa que você considera muito importante? Nós estávamos numa cidade, a cidade lá de onde a Rivânia veio, ela tem em torno de 30 mil habitantes. E tem lá 2 festas no ano
e eles contratam pessoas famosas para ir para lá 2 vezes no ano. Uma é no São João e a outra é no Micareta da cidade, um tipo de carnaval de rua, né, que vocês sabem. E geralmente vêm esses cantores famosos da Bahia, de outros lugares, forrozeiros famosos. No São João, os forrozeiros famosos, né? E é uma luta com os irmãos lá, porque os irmãos ficam doidos para tirar foto com os forrozeiros e com os cantores. E uma vez tinha lá um show lá de um tal de um cara lá, nem sei o nome do negócio lá, uma dessas bandas. Eu lembro que uma vez eu estava lá e essa mulher famosa, Margarete Menezes, foi lá, e o povo fica louco, o povo fica doido para tirar foto com esse povo e tirar um autógrafo e tudo mais. E, às vezes, nós agimos da mesma forma. E eu estava contando para as pessoas, um dia eu estava no aeroporto do Rio, eu estava vindo para cá, e eu vi 2 caras famosos no aeroporto do Rio. E eu sentado assim, e eles em pé conversando assim, e ele olhava para mim, e eu olhava para ele olhava para mim, e ele, na cabeça dele, ele dizia assim, será que ele não vai levantar para pedir autógrafo, não? Porque volta e meia ia uma lá e abraçava o cara e tirava foto. Volto lá, ia lá e dava um livro. Eu chegou um lá e disse assim, olha, eu tenho um livro aqui para você assinar para mim. E eu sentado, lendo meu livro, continuei sentado até a hora de embarcar no avião. E os caras lá desesperados, e me olhando, será que ele não vai vir? Porque todo mundo está vindo, entendeu? E era nessa área já e você fica restrito, e dali você já entra no avião, e mesmo assim aparecia gente de entrar em outros aviões, via os caras e vinha lá e eu fui embora. Aposto que vocês estão morrendo de curiosidade de saber quem era, né? O cara era francês, né? Era um jogador de futebol famoso francês, Michel Platini. E hoje ele é presidente da UEFA. E o pessoal estava lá, como era a época de Copa, assim, coisa de Pan-Americano, Copa, então tinha muita gente que estava envolvida com esporte, e o cara passou esse tempo todo. E, às vezes, quantas vezes eu vi cantores do Brasil, atores, uma vez eu estava indo daqui, desceu no aeroporto, lá na hora de apanhar a mala, todo mundo está no mesmo nível, né? A esteirinha rodando lá, você vai de para. E tinha umas atrizes da Globo que faz novela e tudo. E elas ficam olhando, achando que você vai encostar, dá um autógrafozinho, tira uma fotinha com o celular e tal. E quanto você pagaria? Você tem um ídolo, assim, uma pessoa que você gosta muito, você gostaria de ver? Por exemplo, nós trabalhamos num prédio lá em Boston, e tem o cara do elevador, né, senhor? Ele tirou uma foto com o governador de Massachusetts. E ele acha o máximo ele ter aquela foto ao lado do governador de Massachusetts. E aí, uma vez, eu entrei lá e eu falei assim, eu conheço esse cara aqui, o rapaz do elevador, o outro eu nem sei quem é. Não, você não conhece esse cara, não, esse é o governador de Massachusetts. Então, tem gente que é assim. Tem gente que daria tudo para ver uma pessoa famosa. Eu lembro que uma vez eu trabalhava em Newburyport, eu estava vindo para ir embora, e a 114 ali de Denver estava tomado de polícia, e não tinha condições de a gente passar e tal. E aí o cara falou assim, olha, você tem certeza que você vai entrar aí? A não ser que você queira ver a mulher que está aí e o marido dela, porque, do contrário, você não tem condições de passar aí e tal. Era aquela cantora americana Jessica Simpson e o marido, que estava no Walmart de Denver ali, para todo mundo ver. E aquilo estava assim, empesteado de gente, você não tinha condição de andar. Como essas pessoas fazem isso por esse povo aí? Tem uma cantora americana que está indo para o Brasil agora fazer shows, a Taylor Swift. Ela está lotando estádios no Brasil, e o povo vê, tira foto de longe. Tem gente que chega lá mais cedo. Assim, o show vai começar às 10 horas da noite. Sabe que hora o cara vai para lá de manhã? Às vezes vai para lá, tem gente que dorme lá para chegar naquela grade que tem assim, para conseguir ver a pessoa, né? Tem umas bandas famosas, o cantor chama, o U2, por exemplo, chama uma pessoa do palco e leva. E tem gente que recebe a camisa do cara e nem lava, porque isso aqui não é a camisa do meu ídolo, e assim vai. E você acha que na igreja não tem gente assim também, não? Eu tenho muita amizade com Leonardo Gonçalves, e eu estava em Juiz de Fora o ano passado, e Leonardo Gonçalves estava cantando lá. E era um programa da igreja.
E aí o menino que anda com ele, o Felipe, chegou e falou assim, o Léo está querendo te ver, vamos ali falar com o Léo e tal. E eu não podia nem me aproximar do cara, porque eu tinha de irmão lá pedindo autógrafo, fui tirando foto do cara. E aí você vê que o sorriso é um sorriso meio amarelo. Ele vai lá e faz assim, tira a foto. Aí vem outro, tira a foto. Aí ele disse assim, rapaz, eu estou cansado disso, os irmãos não se tocam. Não, mas essa é a nossa realidade, entendeu? A gente, às vezes, está procurando uma forma de ter um ídolo. E quantas pessoas pagaria para ir num show desse, de assistir um cara desse? Uma amiga minha desses dias gastou $350 para ir em Canary assistir. Isso só o ticket. Mais a viagem, um monte de coisa, para assistir um show do Bryan Adams. Ela, de longe, para ver ele, ela tinha que botar um binóculozinho assim. Mas eu fui. Eu vi Bryan Adams. É isso que as pessoas vivem hoje. Será que a gente está vivendo essa realidade também? Será que a nossa realidade é isso também? Né? O bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei. Demora-se um pouquinho. Um esperto, muito esperto, chegou lá e falou para o cara assim, rapaz, o homem está demorando demais, vamos fazer um jeito da gente ter uma idolatria. Interessante, e as coisas que foram usadas para fazer o bezerro, era tudo dos adventistas. Não foi buscado coisa de fora. Eles tinham tudo. E o mais interessante, o líder da igreja adventista foi que liderou para fazer a idolatria. E o povo festejou, porque no outro Deus tinha um monte de regras. Nesse Deus aí, você podia fazer tudo. Então era melhor, você ia adorar, você curtia, você fazia festa, e você vê ali o pessoal se ajoelhando, levando comida, fazendo oferendas e tudo, porque aí podia tudo. O outro Deus não, tinha um monte de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, mas aí podia, então vamos fazer o negócio, aí fica muito melhor. E aí vocês sabem o resultado da história que aconteceu. Será que a gente não está tendo algum tipo de ídolo em nossa vida também? Será que a gente não tem algum tipo de ídolo que está atrapalhando a gente? Talvez o meu filho pode ser meu ídolo. Talvez a minha mulher, né? Alguém pode dizer, a mulher pode dizer para o cara assim, não vai para a igreja hoje. E ele vai dizer assim, não, eu não vou mesmo, não. Você falou para mim, eu não vou. Então, espera aí, é mais importante Deus ou a mulher? Por que você não vai para a igreja? Porque eu não quero ir. Então, eu vou ficar com você, eu não vou para a igreja, não. Quem já leu um livro de bolso que saiu no Brasil muito tempo atrás, chamado Projeto Sunlight? Quem lembra desse livrinho? Já leu esse livro? Na história do livro, uma mulher perde a salvação por causa de quem? Por causa do marido. Ela fala assim no final do livro, eles que não leram, leia, é muito bom esse livro, muito bom. Aí ela fala assim, olha, meu marido nunca me dava atenção. E ele passou a me dar muita atenção, então eu não vou fazer parte desse negócio aí, porque meu marido não quer ir. Então, talvez o marido pode ser um ídolo, o filho pode ser um ídolo. Ele, filho, é capaz, é o máximo, faz um monte de coisa. Meu filho... Tem mães que passam até por cima dos princípios, porque o filho é o bambambam, entendeu? E a gente sabe, de acordo com o contexto dessa mensagem, princípio a gente jamais negocia, não importa quem seja. Princípio é inegociável. E Arão devia lembrar disso. E ele não lembrou. E o tributo dele foi muito alto por causa disso. As pessoas que não levaram a sério o princípio também teve um tributo muito alto por causa disso, né? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São João 4,32. Importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Porque muitas vezes, irmãos, tem um texto na Bíblia, em Isaías, e Deus fala assim, eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu estou cansado dos seus sábados, das suas luas novas, porque é só coisa de rotina, não é coisa de verdade.
É só coisa de rotina, não é coisa de verdade. Então, importa eu adore a Deus de verdade, espírito em verdade. Porque muitas vezes eu estou adorando superficial. Hoje eu estive visitando meu irmão ali, Elésio, e a gente estava falando, porque a nossa igreja é pequena e o povo conversa tanto na hora dos cultos de sábado. Aí a gente até chegou a um ponto, e podia ser porque o povo não se vê muito durante a semana, aí quando vê no sábado, tem alguma novidade para botar em dia, né? E ele até falando do dia que a menina foi tocar, e nem se ouvia ela cantar e tocar, porque o povo estava... E às vezes a gente vem falar, a gente é ruim, entendeu? Porque não importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. No templo, você vai ali, ó, numa igreja daquele tamanho ali, ó, toda cidade tem uma matriz, não tem? Toda cidade tem uma igreja matriz, não tem, Matias? Você é o cara mais católico daqui, já foi, né? Amém, né? Toda cidade tem, principalmente em Minas Gerais. Você já foi numa missa de noite, é a missa mais forte, e você não consegue ver barulheira dentro da igreja. Eu não entendo por quê. Você vai numa igreja, tem criança, tem tudo, e você... Eu não sei se é o ambiente, eu não sei se é a forma do culto que eles fazem, mas eu já fui algumas vezes também, e você não vê aquela barulheira. E tem quantas pessoas lá? Tem muito mais gente do que tem conosco. Porque a adoração, ela tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade. Se eu venho para a igreja com o intuito de adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus nesse dia. Então, eu vou deixar todas as minhas coisas de lado, todos os meus objetivos vão ficar para trás, mas eu vou adorar a Deus nesse dia, porque importa que eu adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que eu vim fazer na casa de Deus, né? Então, e possamos planejar para sermos assim sempre, né? Deixar que as coisas secundárias fiquem realmente lá fora. E ao entrarmos aqui, é mais ou menos assim. Eu trabalhei em muitas lojas de Dunkin' Donuts e todas essas lojas tinham regras em relação a celular. Você não podia entrar com o celular para trabalhar. Você usava o seu celular, na hora você deixava ele num local, tinha até uma caixa, uma coisa assim, que você botava seu celular ali, e no final, na hora do break, você podia apanhar o celular e ir lá fazer alguma coisa e tal. E aí, tipo assim, você não podia de forma nenhuma, se alguém ligasse para você, ligaria para o telefone da loja, não precisava ligar para o seu celular, você está ali no local. Por exemplo, esses dias o Júlio botou o celular dele lá embaixo para transmitir, aí eu falei assim para Júlio, Júlio, se alguém telefonar para você, vai atrapalhar a transmissão. Aí Júlio falou, não, as pessoas que me conhecem sabem que eu estou na igreja essa hora, não vai telefonar para mim, porque sabe que eu não vou atender. Não é isso? Para que você vem com o seu celular para a igreja e às vezes fica assim? Né? Se você veio para a igreja para adorar em espírito e em verdade. A maioria das pessoas que me conhecem fala assim, a partir de 7 horas, 7h10 da noite, nos dias de quarta e domingo, e sábado a partir das 9h15, nem adianta ligar para mim, meu celular está dentro do carro. Eu não vou atender. Então, se você veio para a igreja para adorar em espírito e em verdade, todas as coisas secundárias têm que ficar lá atrás. Esse era o objetivo de Deus no passado, e as pessoas que não cumpriu acabam, de uma certa forma, recebendo uma pena muito maior, né? A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Ellen White falou isso no Patriarcas e Profetas, na página 329. Né? Por isso que Deus importa que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso importa que o adoremos sempre a Deus, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só Deus nós podemos ajoelhar diante dEle. Né? Só para Deus nós devemos fazer sempre o melhor, não é isso? A idolatria hoje, aí está um problema sério, entendeu? Eu acho que quase todo mundo aqui tem Facebook. Até Edinho, você tem, Edinho? Até Edinho tem Facebook.
E, olha, é contado de dedo aqueles que não entram um dia, uma vez sequer no Facebook. Eu estou falando durante a semana. Não estou falando durante o dia, não, entendeu? Estou falando durante a semana. O senhor não tem não, né, irmão Gilmar? Então é o seguinte, é muito difícil as pessoas que não entram no Facebook uma vez por semana. O cara está multimilionário, está bilionário, porque o povo vai na onda e vai na onda. Antes era um tal de Orkut, né? Aí depois surgiu o MySpace, depois surgiu o Facebook, e o Facebook dominou, e eles vão criando sempre uma coisa nova, e a pessoal vai entrando, vai entrando, vai entrando. A internet foi uma das melhores invenções do século XX, mas a maioria das pessoas estão usando para o mal. E a maioria das pessoas, querendo ou não, entra na internet. Quando não é no celular, é em casa. Há um tempo atrás você não tinha no celular, hoje você já tem no celular. E até a nossa igreja já tem, e o povo já usa aqui dentro também, não precisa nem trazer no celular. A própria igreja fornece internet para o povo. Mas o problema está na internet? O problema está no povo? O problema está na demasia? O problema está onde? Então, muitas pessoas não saem de casa sem checar os e-mails. E muitas pessoas não dormem sem checar a internet. Eu estou falando mentira? E tem gente a gente é tão vidrado nisso, e não, até onde o estado de Massachusetts chegou ao ponto de dizer o seguinte, assim, olha, a pessoa ficou tão vidrada à facilidade que os smartphones traz para a gente, e hoje é $100 se o cara te apanhar passando texto, trocando ideias no celularzinho, dirigindo. Né? Hoje eu mesmo estava vendo um cara com as duas mãos assim, e o celular dele é daquele que abre assim, né? Abre assim, e ele botou na frente do volante e está assim, olhando para lá e assim. Aí bate, não sabe por quê. Né? Aí a outra pessoa que não tinha nada a ver, sofre por causa disso. Então, talvez um desses aí pode ser nosso ídolo. O Facebook da vida, a internet da vida, os sites interessantes. Tem gente hoje que diz assim, não, eu não vou nem mete a ripa na televisão, mas não sai da internet. Televisão é um veneno, mas a internet não. A internet né? Então é o seguinte, será que eu não posso estar numa situação dessa aí também? Será que eu uso a internet só para ler a Bíblia? E o negócio está tão sério. Um dia desse tinha uma pessoa, e eu convidei para ir para a plataforma. E eu falei para ele assim, você não trouxe, você está sem sua Bíblia? Ele falou assim, não, está aqui, olha, no meu iPhone, era uma coisa assim, né? Aí eu falei, não, rapaz, leva uma Bíblia, fica é mais bonito você ficar ali na plataforma. Aí eu dei a Bíblia para ele, e o abençoado esqueceu ali, na hora de ler a mensagem, ele está lá assim, ó, e não consegui achar o negócio, entendeu? Ali, e eu falei assim, olha, está vendo? De estar tão acostumado com esse negócio, se cair, se quebrar, um dia desse o do Sueli quebrou, se a pessoa, metade da vida dele estiver dentro daquele ali, o carro passou por cima, ele caiu, o carro passou por cima e tal, e aí chorou uns 3 dias por causa do celular, né? E aí o seguinte, agora ele comprou a tela desse tamanho assim, entendeu? Já tem uns e a tela desse tamanho assim, então a pessoa, aí o celular já virou um negócio assim, porque ali você checa mais rápido. Aí tem a internet 4G. Tem uma cidade aqui na divisa com o Canadá, e os Estados Unidos estão testando a internet 1 giga. Na hora que essa internet de 1 giga estiver pronta, imagine isso no seu celular e você faz, né? Abrindo os negócios com maior rapidez. Aí você não estuda mais, você não lê mais, você não lê mais nenhum livro, porque você vai tudo lá, ué. Não tem mais o hábito. O vocabulário só vai limitado. Então é o seguinte, talvez a gente não faz ano bíblico, aí a gente fala assim, mas eu não faço eu tenho minha Bíblia no meu celular, mas você não faz ano bíblico no seu celular.
Você não entra na internet para pesquisar sobre, a maioria das vezes, você entra na internet, não, vou pesquisar sobre pontos importantes da Bíblia. Tá? A maioria das vezes a gente entra para ver coisas e a gente não vai alterar em nada o nosso viver no dia a dia. Né? Então, essa é a nossa realidade hoje, e, querendo ou não, a maioria de nós estamos nesse negócio aqui. Talvez pouquíssimas pessoas estão fora disso aí, mas a maioria de nós estamos nisso aí. E essa juventude nossa que está crescendo hoje, está tão voltada com isso, e essas crianças aí, ó, eu desafio aqui, ó, se uma criança dessa de 3, 4 anos não sabe mais mexer em computador do que o irmão amado ali, ó. Porque já cresce assim, já cresce assim. E nós, pais, somos culpados por isso, porque nós estamos incentivando isso aí. Não, meu filho é esperto, porque meu filho entra no computador e tal. E esses dias, uma criança, não tem nem 3 anos de idade, e ele entrou no celular e estava, sabe o que ele estava descobrindo? Ele entrou para ver imagens de animais cruzando, estava lá vendo imagens de animais cruzando, porque se você clicar lá, tanto você acha no computador, como você acha no celular, o que você quiser na internet. Entendeu? Então, essa é a realidade que a gente tem, a gente começa desde cedo. Os filhos nossos começam desde cedo. E depois a gente vai ficar numa situação complicada. Porque, será que eu estou nessa idolatria hoje? Você deve lembrar da história dos 3 amigos de Daniel. E quem não adorasse a estátua, aconteceria? Morreria. E eles disseram o seguinte: nós vamos morrer, mas não vamos adorar. Será que um de nós que está aqui essa noite já passou por uma situação, 1% disso aí? E está numa situação, diz o seguinte: olha, agora você vai passar a prova de adoração, se você vai aceitar ou não a idolatria. Porque nós estamos falando de idolatria hoje, mas nós frequentamos lugares que muitas vezes oferecem bebidas e comidas para a gente, e a gente tem a oportunidade de dizer para a pessoa que nós não vamos beber e nem comer, e nós não queremos passar por anormal, aí nós entramos no esquema, né? E a gente, às vezes, perde uma grande oportunidade de dar um testemunho, como esses caras deram aí, no meio da Babilônia lá. É? E aí, a orquestra tocou e o povo se ajoelhou. Todo mundo, menos os 3. E a maioria das vezes nós não queremos ser minoria, nós queremos estar na maioria. Nós não gostamos de ser, olha, fulano ali, não vamos chamar fulano para o nosso esquema, não, porque fulano é diferente. Não, a gente aqui vamos levar só a turma, e é da nossa turminha. Esse fulano aí, não, às vezes acontece isso. E eu pergunto para vocês, só tinha esses 3 eram judeus em Babilônia? A gente não tem ideia do número de pessoas. E até tem isso aqui, tem um mistério. E um dia que eu chegar na Nova Jerusalém, eu vou perguntar onde estava Daniel, porque ele não aparece nessa história aí. Ele não, alguma coisa aconteceu que Daniel não estava. Porque se ele estivesse, ele também não ajoelharia. Mas no meio desse povo aí tinha muitos adventistas do 7º dia. Mas muita gente, muita gente. E só 3 pessoas disseram assim: nós não vamos participar disso. Mas, gente, ser bobo, rapaz. Deixe de ser bobo. É só uma vezinha só, ué. É só um dia. E isso, rapaz, você tá louco? É só um dia, rapaz. Ninguém está nem aí. Ó. É uma besteirinha de nada aí, não vai afetar em nada. Ia afetar muita coisa se esses caras ajoelhassem ali para eles. E eles disseram assim: não, nós vamos perder a vida, mas nós não vamos ajoelhar, porque importa e adoremos a Deus em espírito e em verdade. Importa e adoremos a Deus e não vamos nos prostrar diante da estátua. Isso aqui é muito importante para a gente. No meio desse povo aí havia milhares de adventistas, talvez, mas só 3 resolveram ser fiéis. E nós vamos passar por situações que a gente vai ser testado a nossa fé. Já passamos por muitas situações, fomos testados a nossa fé. E vamos continuar sendo passados.
E muitas vezes nós vemos as pessoas dizer assim, olha, mas vem cá, você não é da igreja lá? Por que você está fazendo isso? Mas na igreja lá não pode fazer isso, por que você está fazendo? Aí você fica dizendo assim, não, mas na igreja lá é porque eu não entendo, eu não acho é bem assim, entendeu? Eu não acho é bem assim, é um equívoco de interpretação. Então é o seguinte, será que eles estavam equivocados de interpretar? Eles não deveriam ajoelhar, mesmo que todo mundo ajoelhou, como aconteceu lá? Louvado seja Deus, esses homens fizeram isso e serve de exemplos para nós até hoje. Amém? Não abriram mão da sua fé e eles acreditavam por ordem de nada. Não importasse que os outros irmãos da igreja, até os parentes deles estavam fazendo. Eles não fizeram. Essa é a parte importante e fez diferença para muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas, até hoje, usam o exemplo desses homens para serem fiéis em situações difíceis, né? E possamos pensar a mesma coisa. E eu iria só deixar isso aqui para vocês. Mesmo se você passar pelo fogo, permaneça fiel. Ofereça sua honra apenas àquele que merece adoração. Ofereça sua honra somente àquele que merece adoração. E não merece adoração, irmãos, não merece nada. Não merece a nossa honra. Por que eu vou ser tão fiel a um infiel? Eu sou fiel a Deus porque Deus é fiel para comigo. As promessas dele sempre cumprem, né? Então, só ele deve aceitar a nossa honra, né? E, por fim, vocês vão com esse último texto para casa aí. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. As promessas de Deus, elas jamais falham. Amém? Então, diante da dificuldade, sejamos fiéis. E não importa o que aconteça, se muitas vezes podemos pensar em o que nós vamos perder, com finanças ou com outras coisas, seja lá o que for, mas é importante ser fiel. E aí, lembrarmos sempre, e a promessa de Deus ele cumpre. Basta que também cumpramos a nossa parte. Lembra lá em Deuteronômio, onde Deus falou para o povo de Israel, se fizerem isso, se fizerem isso, se fizerem isso, vai acontecer isso, isso e isso. Se não fizerem, vai acontecer assim, assim, assado. Pois hoje eu estou pondo as duas coisas na frente de vocês. Escolhe uma para que você viva. Mas se você não escolher a outra, com certeza você vai morrer. Então, a gente está aí, sendo alertado todo dia, e possamos, para a honra e glória de Deus, escolher sempre estar do lado de Deus. E Deus assim nos abençoe e possamos, cada dia mais, adorar esse Deus. E só Ele merece a nossa honra, a nossa glória e a nossa adoração. Amém?